Agora, a nossa aula de ciências, nós vamos começar a nossa apostila PIB, o caderno de atividades. Então, todo mundo pegando o caderno de atividades, onde nós vamos recapitular tudo que nós vimos nesta apostila da unidade, apostila 2. Então, neste capítulo 1, nós vamos ver o solo, o subsolo, as rochas e os minerais. Coloquem a data de hoje, dia 11 de agosto, coloquem a data aqui na frente, aqui do lado. E olha só, a primeira questão, o Urbano decidiu fazer um desenho das camadas do solo. Vamos ajudá-lo? Então, você também vai fazer um desenho das camadas do solo. Ai, Pro, não lembro como são as camadas do solo. Volta lá na sua apostila colorida, no seu manual do aluno. Vê como é o desenho das camadas do solo e vai desenhar, certo? Bem bonito. Sempre que você tiver dúvidas, você vai tirar suas dúvidas na apostila colorida. No exercício número 2, você vai pintar os quadros que apresentam apenas elementos que compõem a litosfera. O que é a litosfera? Vamos lembrar o que é a litosfera. Aí na página 3, nós temos a formação do solo. Ó, eu já tenho um subtítulo, então eu já sei aonde eu tenho que procurar no meu manual do aluno, lá na formação do solo. Então, o solo forma-se pelo desgaste de rochas e minerais e pela ação de vários fatores. Quais são os fatores que ajudam no desgaste de rochas? Pesquisa e responda. Número 4. Agora nós temos um desafio para você. Você vai ajudar o Urbano a numerar as etapas de formação do solo na ordem que eles acontecem. Então, o que acontece primeiro? Você vai ver qual das 3 alternativas é a primeira etapa e vai colocar qual é a segunda e qual é a terceira. Depois você vai observar as palavrinhas que estão sublinhadas aqui no exercício 4 e escrever o seu significado. Quando fala produto do desgaste, o que é o produto do desgaste? Desgaste, você vai escrever na frente. O que é um solo jovem? Vai escrever na frente. O que é intempéries? Você vai escrever na frente. Certo? Lembrando que a gente tem que pesquisar na apostila colorida. Isso é uma revisão do que nós já estudamos. Exercício 6, o tio Luiz escreveu algumas afirmações e pediu para o Urbano assinalar somente as frases corretas. E você vai fazer isso também. Vai ler as frases com atenção e vai assinalar as frases corretas. Aí depois, olha só, mudou o subtítulo, é tipos de solo. Pense sobre a explicação que o tio Luiz deu ao Urbano e responda. Lá no tipos de solo, o tio Luiz explicou uma coisa para o Urbano. Quais são as características que diferenciam um solo do outro? O que eu tenho que notar entre um solo e outro? Você vai anotar tudo, todas essas características de diferenças de um solo para o outro. A número 8, os diferentes tipos de solo podem ser classificados de acordo com suas propriedades para o plantio. Eu tenho o solo leve, o solo médio, o solo pesado. Então, com base nesta classificação, você vai escrever aqui. É um tipo de solo que apresenta grande concentração de argila. Este solo é o solo leve, o solo médio ou o solo pesado? É isso que vocês vão escrever. Então, depois de fazer as 3 frases, quais desses solos ou solo é utilizado para o plantio? Qual que é utilizado para o plantio? O solo leve, o solo médio ou o solo pesado? E por quê? Questão 9. Cite um solo
Não, cite um uso para cada tipo do solo, classificado na atividade anterior. Então, você vai escrever aqui, solo médio. Você vai citar uma coisa que é o solo médio. Como que é o solo médio? O que ele tem? E o solo leve? E o solo pesado? Você vai escrever uma classificação. Você vai escrever o uso do solo para alguma coisa. Você vai dar um exemplo. Quando a gente hidrata o principal componente do solo pesado, qual que é o principal componente do solo pesado? Isso, a argila, o solo argiloso. Então, quando a gente coloca muita água nesse solo argiloso, o que acontece com ele? Pensa um pouquinho. E para a gente finalizar, a página 5. Entre as misturas dos potes abaixo, olha só os potes. Eu tenho grãos, aqui eu tenho cereais e aqui eu tenho macarrão. Qual desses 3 potes apresenta maior porosidade? Qual que é? Aquele que a água passa mais rapidamente, mais facilmente. E aí você vai explicar. No número 11, nós temos novamente 2 potes. Um com cereal, que o Massaro encontrou na sua casa, e o outro também com grãos de tamanhos parecidos. Quando a gente olha esses 2 tipos de pote, visualmente, não é possível afirmar qual dos componentes apresenta mais porosidade. E aí, o que Massaro pode fazer para comparar a porosidade entre os conteúdos? O que ele pode fazer? Eu acabei de falar lá na questão número 10. A porosidade é quando a água passa rapidamente, mais facilmente. Por quê? Lembra? Quanto mais juntinho, mais dificuldade a água tem para passar. Então, o que o Massaro pode fazer aqui para ele descobrir qual é o pote com mais porosidade? Questão 12. Qual é a importância de conhecer a porosidade do solo? O que será que é importante a gente conhecer a porosidade do solo? Se a água passa facilmente ou se a água não passa facilmente? Por que é importante a gente conhecer? E para finalizar, você vai colocar nas frases. Qual é o solo aluvial? Vai colocar a letrinha A. Eluvial, a letrinha E. E orgânico, a letrinha O. Então, vocês vão fazer isso. A gente termina a nossa aula de hoje, terça-feira, por aqui. E depois, na próxima aula de ciências, a gente corrige. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, quarta-feira.